Bem-vindos a esta nossa análise, onde a gente vai explorar um paradoxo humano assim incrivelmente profundo. Sabe aquela situação em que a pessoa atinge todos os marcadores de sucesso que a sociedade impõe? Tipo, estabilidade financeira, reconhecimento, prestígio, mas mesmo com tudo isso, bate um vazio gigante por dentro? É literalmente aquela sensação de ter a vida perfeita no papel, brilhante para quem olha de fora, mas na real, ter que conviver com um eco absolutamente silencioso no dia a dia. Beleza, vamos mergulhar nisso. A grande questão que vai guiar a gente hoje é super curiosa. Por que o sucesso muitas vezes traz essa sensação de vazio total? Porque ter uma abundância enorme do lado de fora frequentemente falha em dar pra gente qualquer tipo de satisfação duradoura do lado de dentro. Olha só o contraste. De um lado a gente tem a realidade externa, aquela que todo mundo vê, os troféus, os currículos impecáveis, o aplauso da galera, mas do outro lado, a realidade interna, aquilo que a pessoa realmente sente, conta uma história completamente diferente. Rola um silêncio profundo, uma apatia que não faz sentido e uma baita desconexão. É como se a vida funcionasse que é uma beleza por fora, mas fosse meio oca por dentro. E ver essas duas coisas lado a lado já prova de cara uma verdade dura. Ter resultados impressionantes definitivamente não é garantia de se sentir realizado. Seção 1. O paradoxo do sucesso moderno. É fundamental entender como a própria ideia de sucesso hoje em dia cria essa crise silenciosa. Existe uma ilusão muito perigosa na ideia de ter tudo. A sociedade te dá um mapa pronto, sabe? As expectativas são totalmente atendidas, a segurança básica está garantida e a pessoa mantém aquela pressão de estar sempre indo para frente. Mas a que custo? A gente ficou incrivelmente eficiente em seguir esse roteiro só para chegar no topo da montanha sem fôlego e sem uma direção mais profunda. Alcança-se o destino, mas sem um porquê maior para justificar todo esse esforço. E isso ilustra perfeitamente que essa corrida exaustiva não é, nem de longe, um problema exclusivo da nossa época. A sabedoria antiga já batia nessa tecla, como na clássica citação do rei Salomão lá em Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Historicamente, só acumular conquistas terrenas nunca foi o suficiente para preencher o espírito humano de verdade. Seção 2. A ciência do vazio. Agora, o que é muito interessante aqui é que, para tirar qualquer peso de culpa ou aquela ideia de que isso é mera ingratidão, a gente precisa olhar para a biologia. O nome disso é adaptação hedônica. A mente humana tem essa tendência natural de voltar para o neutro rapidinho, não importa o que aconteça. Para ter uma ideia, estudos mostram que até o pessoal que ganha na loteria volta ao nível normal de felicidade em questão de meses. O nosso cérebro normaliza o sucesso de um jeito tão ágil que aquelas vitórias pelas quais a gente suou por anos parecem, do nada, super monótonas e sem graça. E a mecânica dessa frustração fica mais clara ainda quando a gente olha para o ciclo da dopamina. O nosso sistema nervoso é literalmente programado para antecipar a recompensa. A dopamina vai lá no teto enquanto a meta está sendo perseguida. Mas, assim que o objetivo é atingido, o nível já começa a cair. E no rescaldo, a queda é brusca. Cria-se um verdadeiro vácuo químico simplesmente porque não tem mais o que perseguir. A alegria evapora porque a caçada, que é o grande motivador biológico, acabou. Somando a isso, tem um conceito que afeta a todo mundo hoje em dia: a modernidade líquida, do sociólogo Zygmunt Bauman. A sociedade mudou daquela época de caminhos de vida sólidos e previsíveis para estruturas onde tudo é fluido e incerto. A gente não tem mais aquele roteiro social pré-fabricado do passado, sabe? Hoje, essa liquidez obriga cada um a inventar o próprio caminho do zero, o tempo todo. Isso explica perfeitamente a fadiga crônica de decisão que tanta gente sente na hora de dar algum sentido para a própria vida. Seção 3. A armadilha do piloto automático. Com esse vácuo químico e toda essa pressão existencial, a nossa mente tenta se proteger de qualquer jeito. Como? Ligando um motor de movimento constante. Para fugir do silêncio, a galera mergulha num excesso crônico de trabalho, na distração infinita das notificações de redes sociais, no consumo sem fim de novidades ou desenvolvendo hábitos para se entorpecer. Tudo para evitar o vazio. Mais detalhe, essas estratégias funcionam só como uma anestesia temporária. Elas não curam a raiz do problema de jeito nenhum. E a real é que a anestesia é só pausador por um tempinho. Isso traz a gente para uma verdade inescapável, que Santo Agostinho resumiu de um jeito incrível: nosso coração está inquieto até que repouse em ti. Essa sabedoria milenar mostra que a gente tem uma dimensão muito mais profunda que o simples acúmulo de coisas. Fugas superficiais e estímulos rápidos jamais vão conseguir tapar um buraco que, no fundo, é espiritual e existencial. Vamos dar um passo adiante e ver como isso vai se acumulando.
Quando a gente simplesmente ignora esse vazio, rola uma descida psicológica bem perigosa em 3 etapas. Começa no vazio existencial, que é aquela falta de sentido. Depois, afunda para o abandono existencial, onde a pessoa larga a própria essência para focar só em ser eficiente para o mundo. E por último, culmina no isolamento existencial. É uma desconexão tão profunda que a pessoa vira só uma espectadora da própria vida, totalmente distante de qualquer significado real. Seção 4. O vazio como mensageiro. E aqui a gente tem o grande ponto de virada desta nossa análise. É hora de desconstruir completamente essa história de positividade tóxica. O vazio não é um diagnóstico de fracasso. Ele não é prova de ingratidão, de fraqueza ou de que tem algo quebrado na sua cabeça. O vazio definitivamente não é o inimigo. Na verdade, ele é um valioso aviso de recalibração. É como se a mente estivesse mandando um alerta vermelho pedindo mais profundidade, avisando de forma muito sábia que a rota atual perdeu completamente o sentido. Então, o ponto crucial aqui é pensar nessa analogia. Assim como a dor física avisa que o corpo está machucado e precisa de socorro, o vazio existencial é um sinal perfeitamente saudável de que a vida interior está precisando de atenção urgente. A gente precisa parar de tratar o vazio como um vilão implacável. Ele é uma bússola. Ele só está escancarando que os valores internos foram deixados de lado para sustentar o teatro da performance no mundo externo. Seção 5. Construindo significado e presença. A diferença real entre buscar um alívio temporário e encontrar um preenchimento de verdade está no nosso foco. Se o foco fica só no que é circunstancial, tipo grana, status e conforto físico, o resultado, pela própria natureza passageira dessas coisas, vai ser temporário. Por outro lado, as fundações existenciais, focar nas virtudes, num propósito e em conexões autênticas, dão trabalho, exigem dedicação, mas é exatamente isso que constrói uma base de satisfação genuína e inabalável no longo prazo. Essa força interna é explicada de um jeito maravilhoso pelas observações do psiquiatra Viktor Frankl. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ter uma direção forte do lado de dentro é o que segura as pontas mesmo diante das adversidades mais extremas que a gente possa imaginar. E por outro lado, se faltar esse porquê, a existência pode simplesmente desabar, mesmo que a pessoa esteja cercada pelo maior luxo e conforto possíveis. Porque a real substância de alguém não se sustenta em métricas de sucesso, currículos vistosos ou palmas virtuais. Ele é construída inteira e exclusivamente no invisível. É na qualidade das escolhas que a gente faz sozinho, no caráter que é cultivado dia após dia e, principalmente, nas virtudes que a gente pratica quando absolutamente ninguém está olhando. É essa solidez extrema da integridade silenciosa que finalmente acaba com o vazio. E para sair ativamente dessa armadilha do piloto automático, tem medidas práticas de recalibração que ajudam demais. Uma delas é a prática de saborear as conquistas. Funciona assim. Primeiro, você dá uma pausa de propósito logo depois de alcançar algo, contrariando aquela urgência maluca de já começar o próximo projeto. Segundo, você ancora essa sensação fisicamente no corpo, prestando atenção no momento. E terceiro, compartilha isso com alguém com real intenção. Fazer isso quebra aquele ritmo robótico e ensina o sistema nervoso a internalizar a alegria de verdade. E para encerrar, eu deixo no ar esta pergunta estoica super profunda. Quem é o indivíduo quando ninguém está esperando absolutamente nada dele? Quando todo o barulho das ambições externas some e as cobranças se afastam, qual é a essência que continua ali, intacta? Fica o convite final. Bora investir na construção de uma realidade interna tão incrivelmente rica e sólida que a gente não precise mais buscar o sentido da vida ansiosamente lá fora, simplesmente porque ele já está firme e forte do lado de dentro,